O diabo sempre quis tirar a palavra de Deus da igreja e dos nossos corações. E eu vou lhe dizer o porquê. A princípio, Satanás quer tirar a palavra da igreja dos nossos corações porque a palavra é produtora de libertação. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, Jesus Cristo diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo quer tirar a palavra da igreja porque a palavra é o nosso suprimento espiritual. Em Mateus capítulo 4, versículo de número 4, Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo quer tirar a palavra da igreja porque a palavra é quem clareia o nosso caminho, é o nosso guia espiritual. Salmo 119, o verso 105, o salmista se expressa dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Satanás quer tirar a palavra da igreja porque a palavra ela traz paz. No Salmo 119, o verso 165, o salmista ainda diz que a exposição da palavra traz paz. Satanás quer tirar a palavra da igreja porque a palavra ela purifica. Salmo 119, o verso 9, o salmista termina perguntando a si mesmo: como purificará o jovem o seu caminho? E ele responde dizendo: observando conforme a tua palavra. O diabo quer tirar a palavra da igreja porque a palavra ela santifica. Diz a Bíblia em João capítulo 17, versículo de número 17, o próprio Jesus falando a nós, ele diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O diabo quer tirar a palavra da igreja porque a palavra ela abre portas. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 8, o Senhor Jesus diz: eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, a qual ninguém irá fechar. Tendo pouca força, não negaste o meu nome, mas guardaste a minha palavra. O diabo quer tirar a palavra da igreja, sabeis por quê? Porque a palavra ela é produtora de fé. Em Atos capítulo 14, a Bíblia diz que Paulo um dia foi parar num lugar chamado Listra e começa a pregar a palavra em Listra, e um coxo crer na palavra, olha para Paulo e atenta para a palavra e começa a esboçar, se levantar por causa da palavra. E Paulo, percebendo que ele creu na palavra, parou o sermão, olhou para o coxo e disse: levanta-te sobre os teus pés. E o coxo se levantou. O diabo quer tirar a palavra da igreja porque a palavra ela é a nossa arma espiritual que nós usamos contra ele. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo de número 17, o apóstolo Paulo diz que nós temos que ter nas nossas mãos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O diabo quer tirar a palavra da igreja porque a palavra é quem faz prosperar. Salmo 1, o salmista começa dizendo: bem-aventurado é o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí ele continua dizendo: pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. O diabo quer tirar a palavra da igreja porque a palavra ela é fogo, ela produz fogo. Jeremias capítulo 23, versículo de número 29, o Senhor diz que a sua palavra é como um fogo. No Salmo de número 29, o verso 7, o salmista diz que a voz do Senhor termina produzindo labaredas de fogo. Em Êxodo capítulo 19, Deus começa a falar com Moisés no monte, e cada palavra que Deus dizia saía fogo do monte Sinai. A Bíblia mostra-nos em Lucas capítulo 24, versículo 32, dois discípulos no caminho de Emaús,
triste, arrasado, porque Jesus morreu, achando que o ministério de discípulo havia terminado ali, achando eles que não tinha mais jeito. De repente, Jesus começa a acompanhá-los, já ressuscitado pelo caminho. Eles não perceberam que era Jesus. O Senhor começa a falar, Jesus começa a dizer as Sagradas Escrituras, e depois Jesus se revela para eles. E quando Jesus desaparece, Lucas 24, versículo 32, diz a Bíblia que eles disseram um para o outro: não ardia porventura o nosso coração quando ele falava as Sagradas Escrituras? Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo de número 36, nós vemos o profeta Elias orando, pedindo ao Senhor que derramasse fogo sobre o altar, e o fogo desceu. Ei, o fogo desceu não foi porque Elias consertou o altar, o fogo desceu não era porque Elias era chamado de profeta de fogo, o fogo desceu não foi porque Elias colocou lenhas secas, não, o fogo desceu por causa da palavra. Veja bem, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 36, Elias ora ao Senhor e ele diz: ó Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, fique provado hoje que eu sou teu servo e que, conforme a tua palavra, fiz todas estas coisas. É por isso que Satanás quer tirar a palavra de Deus da igreja, porque a palavra, ela é fogo e ela produz fogo. Não despreze a palavra, ame a palavra, mantenha a palavra consigo, não deixe a palavra de lado, porque a palavra de Deus, ela é poderosa, e o diabo sabe que se você mergulhar na palavra, você terá força para vencê-lo. Que Deus te abençoe, que a mão de Deus continue sobre ti, em o nome de Jesus.